não usar o microfone, mas Jesus Cristo, Ele tem comprado com o seu sangue para Deus todas as gentes, de todos os povos, de todas as línguas, tribos e nações. Jesus não tinha pré-existência na eternidade. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele foi criado e não gerado. E o chamaram pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus não era divino. E o Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era simplesmente um profeta de Deus e um grande professor de moral. E Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não foi crucificado, nem ressuscitou. Porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. Só em Cristo há vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Allah é único e todo-poderoso. Misericordioso e compassivo. Ele não tem filhos ou parceiros. Trindade? E conhecereis a verdade, E a verdade vos libertará. Jesus disse: todo aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras não são minhas, mas do Pai que me enviou. E viu Deus tudo o que tinha feito, e era bom. O Espírito Santo, o ajudador. Não há Deus senão Alá, e Maomé é o mensageiro dele. Que a paz e a bênção de Alá esteja sobre ele. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviou em meu nome, esse vos fará lembrar de todas estas coisas e vos enviará tudo quanto eu tenho dito. E o meu pecado? E o perdão? E a vida após a morte? Quem é o seu Messias? Se peco, o meu perdão é pelas obras, pela minha fé. Apenas devemos fugir da ira de Deus E ganhar também. Quanto à vida após a morte, Deus irá julgar as pessoas segundo as obras. Quanto ao Messias, nós aguardamos o nosso Messias. o libertador, Mahdi. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Crê somente nele, porque Deus veio ao mundo para julgar e reinar sobre todas as nações. No reino de Deus. Amém. Minha nação é muçulmana, serão meus filhos, E os filhos dos meus filhos, e os filhos ainda desses muçulmanos. Vamos refletir o islamismo. seguiremos os 5 pilares: Shahada, Recitar as escrituras. Salah, Oração 5 vezes ao dia. Zakat, 10 esmolas. Saum, Observar o jejum do Ramadão. Hajj, Peregrinar a Meca. Minha voz já entre eles. Ai de mim, se eu anunciar o Evangelho. Não podemos deixar de falar de tudo aquilo ao qual temos visto e ouvido. Eu gostaria também de falar para vocês um pouco a respeito da expansão do islamismo. Então eu trouxe aqui para vocês, e vou ler um pouco,
Isso aqui foi um estudo feito pelo Vaticano. Nós temos ideia que o catolicismo hoje é uma das religiões que mais tem adeptos. No entanto, nós nos enganamos. Para vocês terem ideia, segundo o coordenador do estudo, Monsenhor Vittorio Formenti, o número de muçulmanos no mundo inteiro é de aproximadamente 1,3 bilhões de pessoas, contra 1,13 bilhões de católicos. Ou seja, os muçulmanos, o Islã, eles são em número maior do que os católicos. Se forem levados em consideração indivíduos cristãos, não católicos, ortodoxos, protestantes, episcopais e evangélicos, juntando tudo isso, chega ao número de 2 bilhões de pessoas, ou seja, cerca de 33% da população mundial. Levando em consideração também que, juntando tudo, aí sim, é falando sobre o cristianismo, aí sim o cristianismo está à frente do islamismo. Mas se formos separar os católicos, os cristãos, protestantes e as outras religiões, o Islã está predominando, e muito. Para vocês terem ideia, esse número, esse estudo foi feito em 2006. Imagina hoje quanto não já está esse número. Aqui nessa reportagem também fala um pouco a respeito de São Paulo. Aqui nós estamos falando de missões mundiais, mas missões mundiais incluem o Brasil. E aqui em São Paulo é onde o islamismo toma maior proporção. Então o número é muito grande. É cerca de 26% da população de São Paulo é islâmica. Então esses números eu acredito que muitos não conheciam, como eu também não conhecia. Mas é importante nós sabermos a proporção e o quanto ainda falta para alcançar. Falta muita coisa. Agora, como é que eles crerão naqueles de quem não ouviram falar? Como ouvirão falar se não há quem pregue? Como pregar se ninguém está disposto a ir? Portanto, ide e fazei discípulos entre as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igual a esses muçulmanos, existem bilhões de pessoas necessitando da graça do Pai. Há muitos povos ainda não alcançados pela mensagem do Evangelho. Necessitamos de muita gente para ir pregar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir as portas, eu entrarei em sua casa, cearei com ele